Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Ramos, se você está no canal, posso voltar só essa? Esse é o canal que a gente mostra os nossos board games aqui, falando um pouquinho de como é que eles funcionam, reviews e afins. Hoje a gente está com ele, Port Royal, nosso pequeno gigante. Esse aqui, sem dúvida, eu acho que é o nosso jogo de cartas preferido da coleção. E ele é um jogo também do Alexander Pfister, que já teve outro vídeo dele aqui no canal, a gente falou do Ice of Sky. E tem vários outros jogos do Alexander na nossa coleção. O Port Royal é um jogo de cartas onde a gente assume o papel de um comerciante num porto da Jamaica e a gente está ali para contratar pessoas para trabalhar com a gente, né, e também coletar um pouco de dinheiro de alguns navios que atracam ali, né? Ou se dá mal, dependendo do tipo de navio que atraca. Então, galera, é um jogo da Paper Games, né, e é um joguinho de cartas, tem um manual bem legal de entender, bem facinho, tá? Frente e verso aqui. 1-3, eu acho que é isso aqui. Tá? Então, tem aqui a legenda de todas as cartas especiais, o que isso é uma coisa muito legal, né? Às vezes tem uns jogos aí que pecam, que não vem todas as legendas das cartas, aí vem algumas, aí às vezes pode ficar dúvida em alguma outra. Esse aqui não, vem todas elas que tu vai ter dúvida, tá aqui. Tá? Um manual bem explicadinho, assim, bem fácil de entender, beleza? E aqui as cartas, ó. Legal também a embalagem, cabe as cartas com os sleeves, isso é muito importante, né? Para quem gosta de eslivar as suas cartinhas, a gente gosta aqui, todas elas, por mais que a gente não use muito. Essa aqui a gente usa bastante, então é importante eslivar. Deixa eu tirar todas elas aqui. Essa aqui veio com uns brindes aqui da Paper Games, as cartinhas extras lá do Taco Gato. Então, essa carta aqui é só uma carta que ela é para os 5 jogadores, ele é um jogo de 1 a 5 jogadores. Vou deixar ela aqui de lado, vou apresentar outras que são similares a essa, para vocês entenderem. Então, o jogo é muito interessante, galera, ele tem uma mecânica muito inteligente, porque as cartas elas podem assumir 2 tipos de função. Quando elas estão viradas assim, elas são dinheiro, é uma moeda. E quando elas são viradas do outro lado, elas assumem alguma função. Esse aqui, por exemplo, é uma carta de expedição. Aqui a gente tem, por exemplo, a carta do colono, né? E todas as cartas, exceto a da expedição aqui, elas têm... Deixa eu pegar algumas diferentes para vocês aqui. A gente tem 3 tipos de cartas, seus navios também já vou mostrar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o colono e vou pegar o marinheiro aqui. Então, as cartas, elas têm essa dinâmica, elas têm um custo aqui. Então, esse marinheiro, para eu contratar ele, vai me custar 3 moedas. Ela me dá um ponto de vitória no final do jogo. A gente precisa de 12 para fechar o jogo. E ela tem uma habilidade, o marinheiro. No caso, o marinheiro tem uma espada aqui, uma espada cruzada, no caso, né? Um conjunto de espadas que representa uma força para espantar os navios que eu não quero que atraquem no porto. Tá? Essa aqui, por exemplo, que é o colono, ele custa 4 para eu adquirir, certo? Tem um ponto de vitória, vai me somar um ponto de vitória no final do jogo também. Ele tem essa habilidade aqui, que é uma casinha para quando a gente está completando as expedições. Tá? E a gente tem várias outras aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui. Mais colonos. Tem o capitão também. Aqui, ó, por exemplo. O capitão também custa 4 moedas. Me dá um ponto de vitória no final. E ele também... tem uma âncora ali também para me ajudar nas missões, nas expedições, perdão. E a gente tem as cartas de navio, são, se não me engano, 5 tipos de navios. Azul, laranja, amarelo, preto e verde. Aqui o verde. Depois eu acho um outro ali. Estão eles aqui. E os navios, eles têm uma força e um valor de moeda que ele pode nos fornecer. Esse aqui, por exemplo, é o Filibot. Ele me dá 3 moedas, caso eu pegue esse navio. E se eu quiser espantar ele do porto, vai me custar 5 conjuntos de espada. A gente viu um aqui que era um conjunto de espada, né? Aquele marinheiro lá, então ele conseguiria... Esse marinheiro, por exemplo, aqui, ele consegue espantar um navio de uma força. Que é, no caso, por exemplo, esse aqui, ó. Esse navio me dá uma moeda e uma força de espada. Então, qual que é a ideia do jogo, galera? Basicamente, os jogadores, eles começam, né? Deixa eu virar aqui. Com 3 moedas, então quando a gente começa com 3 moedas, eu começo com 3 cartas na minha área, viradas para baixo mesmo, aqui na minha área de jogo. E a gente tem 2 fases, a fase de descobrir e a fase de contratar. Acho que falei certo, deixa eu até dar uma colinha aqui, galera. Fase de descobrir, de negociar e contratar, isso. Então ele pode ser jogado de 2 a 5 jogadores, né? Então o jogador que está descobrindo, o que é a ideia de descobrir? A gente vai ter o baralho virado aqui no centro da mesa e a gente vai virando as cartas da mesa, né?
À medida que eu vou virando, eu vejo se eu quero contratar essa pessoa aqui que virou ou não. Por exemplo, esse aqui é o Ladino, ele vai me dar uma moeda extra em uma determinada fase do jogo aqui, né? E me dá 2 pontos de vitória lá no final também, ó. Eu vou virando. Quem tá descobrindo pode ir virando quantas cartas quiser. Vou virando uma depois da outra. O que acontece para parar essa virada? Por exemplo, saiu aqui um navio que é uma fragata. E essa fragata, olha só que legal, ela tem uma caveirinha ali, ou seja, eu não consigo espantar ela. Ela vai ficar na minha área de jogo. Se eu quiser pegar essa fragata, eu descarto ela e compro 4 cartas, sem ver quais são, e adiciono na minha área de jogo, que são moedas. Elas vão ser viradas assim. Então, nesse momento, se eu fizer isso, eu teria 3 iniciais mais 4. Tenho, ao todo, 7 moedas. Legal. Não custa para pegar, não custa para eu pegar o navio, né? Eu só descarto ele e pego as moedas. Nesse momento, se eu estou jogando com outro jogador, assim que eu peguei o navio, o outro jogador pode também contratar aqueles trabalhadores que estão ali na área do navio, do porto. Porém, essa contratação ela vai custar 1 a mais. Ela vai custar o valor, por exemplo, se ele for contratar esse faz tudo aqui, que é um coringa para as expedições ali, ó, tem os 3 símbolos, ele vai custar 6 para o banco, aqui para o descarte de 6 moedas, e vai custar 1 para aquele que estava descobrindo também, tá? Então tem um custo adicional. Legal. Então a ideia, galera, qual que é a ideia do jogo? É que eu junte 12 pontos para encerrar as rodadas. Assim que algum jogador alcança 12 pontos, ou seja, no momento que eu contrato um jogador, ele vem aberto para mim na minha área de jogo. Esse Ladino, por exemplo, aqui, se eu contratei, ele fica disponível para mim. Se eu contratei depois um marinheiro, aqui ele vai ficar disponível para mim também. Somando os dois, por exemplo, aqui a gente tem 2 pontos de vitória. Assim que alguém alcançar 12 pontos de vitória, aquele jogador encerra a sua jogada, os próximos podem rodar mais uma vez e é feita a contagem de pontos. Basicamente é isso, tá? O que acontece com as expedições que a gente estava comentando ali, né? Que a gente tem os coringas ali que a gente viu. Deixa eu pegar uma carta de expedição aqui. Aqui, ó, por exemplo, quando sai uma expedição, o jogador está descobrindo e vira uma expedição, que é essa aqui, por exemplo. Essa expedição, ela vai ficar de lado aqui na mesa e ela vai esperar até quando um jogador completa a missão aqui, no caso que é ter 2 trabalhadores que tenham essas 2 símbolos aqui, no caso 2 casinhas, né? No momento que um jogador atinge na sua área de jogo 2 cartas que tem essas casinhas, ele descarta essas cartas e completa a missão. Essa missão vem para sua área de jogo e é legal porque ela vai te dar, ela sempre vai te dar mais pontos do que aquelas cartas que tu descartou. Essa aqui, por exemplo, são 4 pontos de vitória e tu ganha 2 moedas na hora que tu faz essa missão. Tem outras missões mais bombadas aqui que dão 6 pontos de vitória também, e assim por diante. Vamos ver que o baralho é bem grande aqui, galera, tem carta pra caramba, então não sei se eu vou achar aqui a missão maior. Tem uma de 4 pontos aqui, essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui são 2 cruzes aqui, ó. Então ela me dá também moedas ali, ó, 2 moedas e 4 pontos de vitória, né? O que acontece com os navios? Tô descobrindo uns detalhes interessantes, assim, que é um jogo de push your luck, né? Então tu pode, quando tu descobre um navio, então virei um navio, por exemplo, eu tinha mostrado um pra vocês ali que eu acho que era de uma moeda, ou sei lá, esse aqui de 2 moedas, por exemplo. Tem navios que dão 4 moedas, né? Então, se eu descobrir esse navio e resolvo, não vou pegar, vou continuar comprando carta e descobrindo novas cartas para ver se eu pego uma outra, né? No momento em que sai um outro navio de outra cor, por exemplo, sem problemas nenhum, posso ir adicionando esses navios ali no porto. No momento em que eu tenho, por exemplo, esse navio vermelho descoberto, está aqui na mesa, e sai outro navio vermelho ou outro navio da mesma cor, que está aqui na minha área de trabalho, automaticamente a gente tem que descartar todas as cartas que estão no porto, e aquele jogador que está descobrindo perde a vez. Vai para o próximo jogador e ele começa de novo a descoberta. Então, o que acontece? Quando sai um navio, né, o risco é alto de tu... tem bastante navio no baralho. O risco é alto de tu acabar perdendo aquela jogada, né? Então, por isso que é legal, às vezes, a gente ter alguns marinheiros na nossa equipe, porque esse marinheiro, ele vai poder espantar os navios, né? Geralmente, né, os navios pretos aqui tem vários que tem essa caveirinha que a gente não consegue espantar, né? Então tem esses problemas assim, né? Essas são basicamente as cartas. Tem mais uma também, que são as de impostos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês, darem uma olhadinha. Quando ela sai, a gente tem que executar já no momento uma condição. Essa aqui era a missão de 6, ó. Essa aqui eu preciso de 3 condições para ter 6 de vida e juntar 3 moedas quando eu pegar ela, né? Então deixa eu ver se eu acho a de imposto aqui, rapidinho para vocês darem um bizu. Essa não tem muitas assim no baralho, mas sempre sai quando joga. Ela tem um aqui, ó, por exemplo. Essa aqui, a questão de imposto
ela tem duas condições. Primeiro, quando ela sai, na hora da descoberta, ela é revelada, automaticamente todos os jogadores que têm 12 ou mais moedas na sua área de trabalho têm que descartar a metade, tá? Então, todo mundo descarta a metade. E a segunda coisa que acontece, por exemplo, nesse imposto aqui, quem tiver a menor pontuação naquele momento ganha uma moeda, tá? Então, tem uma outra que é quem tem mais espadas, também, um outro imposto, mesma coisa, vou descartar. Quando pintar isso aqui, se eu tiver mais do que 12 moedas, 12 ou mais, eu tenho que descartar metade do meu dinheiro. Então eu não posso ficar simplesmente acumulando moeda pra caramba, eu tenho que acumular um pouco e gastar, não tem jeito, né? E a outra função acontece para beneficiar quem tem menos ponto ou quem tem mais espadas, tá? Essas são as duas condições de impostos também. Galera, de modo geral, o jogo é muito massa. A gente sempre quando joga ele, joga 3, 4 partidas seguidas, porque ele é rapidinho, assim, é coisa de 20 minutos, a gente mata o jogo, assim. Né? E ele é muito interessante porque o baralho ele roda e o baralho tem essas funções. Então, às vezes, tu tá esperando uma carta para completar uma missão, só que a carta ela pode estar como moeda em alguma área de jogo, né? E se tu não gastar aquelas moedas, aquela carta, tu não vai saber que ela existe ali, né? E tu não vai conseguir utilizar. Então, assim, ele é um jogo super dinâmico, acontece bem rápido, a galera pega facinho. Então, é um jogo legal de cartas, assim, pra tu ter na coleção, tanto para início de jogatina como pra final, assim. Funciona muito bem, tá? Tem outros jogos do Alexander Pfister depois de cartas que a gente tem aqui também, são um pouquinho mais truncados, mas são legais também. Esse aqui, eu acho que, dos que eu joguei vários jogos de carta já, acho que é o melhor, que a gente mais curtiu, assim, tá? E é um jogo que ele tem um preço relativamente legal, assim, um jogo de carta não é caro, né? Tem uma expansão também, essa expansão eu nunca joguei, tá? Que ele adiciona algumas cartas também. Mas o inicial, o Port Royal, o deck inicial aqui, né? O primeiro, ele já é mais do que suficiente, assim. Tá bom, turma? Então agradeço aqueles que ficaram até aqui, deixa o like no vídeo aí,